Misericórdia, né? Lá. Oi? Olá. Olá, Thaís. Vamos ver, tá dando certo. Boa noite. Cada dia... Oi, Rosângela. Cada dia é um desafio essa internet. Alisson, tudo jóia com você? Que Deus te abençoe. Bom ter a todos por aqui. Até que não atrasei tanto. Eu ainda estou aprendendo a mexer nesses aplicativos. Mas espero que todos estejam bem, que o Senhor esteja fazendo a obra na vida de cada um. E nesse momento eu gostaria de iniciar conversando com vocês sobre essa questão, né? Eu até falei que hoje nós falaríamos sobre a questão de um momento profético e nós vamos chegar lá. Mas antes de chegar lá, eu gostaria de discutir com vocês essa questão do hoje, né? Como que está o hoje na vida de cada um de nós? Quanto que nós conseguimos perceber as armadilhas que são colocadas na nossa vida? Porque, na verdade, muitas vezes nós vivemos dia a dia de uma forma muito automática e em alguns momentos nós olhamos só para o passado ou vivemos olhando só para um futuro e esquecemos de olhar o hoje, olhar o exatamente agora que está se passando na nossa vida. Olá, Ângela, Michelinha, Elisane, Tatiana, Elizabeth, sejam bem-vindos. E quando eu falo assim, nós precisamos observar o hoje, porque se nós colocarmos somente o nosso olhar no passado, nós perdemos o hoje. Se nós colocarmos somente o nosso olhar no futuro, nós deixamos de aprender com o passado e perdemos novamente o nosso hoje. Então, vocês há de convir comigo que nós precisamos observar como que a nossa vida está rodando, como a nossa vida está se passando nesse suposto hoje, né? E observar muito bem. Eu gosto demais daquela palavra que Deus fala, né? Vigiai e orai. Por que vigiai? Porque nós precisamos observar. Nós precisamos estar atentos aqui, a tudo, a todos os detalhes da nossa vida, e quando eu falo a nossa vida, eu não estou falando só do nosso corriqueiro dia a dia, dos nossos afazeres diários, mas eu estou me referindo também à questão de estarmos observando as questões espirituais do nosso dia a dia, porque se nós relegarmos esse espiritual somente para o momento em que nós vamos dormir e fazer uma oração, ou de repente deixar isso somente para um domingo de culto, ou pior ainda, somente para um domingo de ceia, né? E alguns até só para o culto de final de ano, de Natal ou Ano Novo, nós precisamos entender que essa parte espiritual, ela é 100% necessária estar viva e alerta a cada dia do nosso viver. Então, o nosso hoje precisa conter essa questão espiritual. E dentro dessa questão espiritual é onde o Espírito Santo vai te dar o alerta sobre essas armadilhas que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Eu coloquei ali, né, como agir, como que nós podemos agir em um mundo onde a regra é o estar fora da palavra, contra os preceitos que Deus nos deu e onde a sociedade promove a malignidade e odeia a Deus. Essa é a nossa realidade. Inclusive hoje
conversaram comigo e me fizeram a seguinte colocação: olha, cada dia que eu leio a Bíblia, leio algumas passagens bíblicas, eu vejo isso acontecendo hoje, se repetindo hoje, né? E isso é verdade. Nós vemos, não só vemos a história de uma certa forma se repetir, como nós vemos aquelas palavras proféticas estabelecidas na palavra de Deus, algumas delas já em curso nesse momento da nossa vida atual. E nós precisamos ter noção de que esses tempos que nós vivemos são tempos aonde Deus já havia nos contado. Talvez quando você pega a Bíblia, você olha e diz assim: ah, não, isso é lá para um futuro vindouro. Não, tem muita coisa que é para hoje e para o agora, né? E uma das coisas que é para hoje e é para agora é quando o Senhor fala que Ele é conosco, que Ele cuida de nós, que Ele olha para as circunstâncias em que nós vivemos e Ele traz para nós a sua paz. Então, quando eu olho para esse mundo onde a regra é eu estar fora, onde as coisas não acontecem da maneira como eu gostaria, né? Onde muitas vezes eu olho e me entristeço pela falta total de consideração com as coisas do Senhor, né? E muito pelo contrário, coisas que acontecem assim de formas absurdas. Eu só posso olhar para isso e lembrar de Jesus e dizer: falta pouco. O Senhor, Ele vai voltar. E Ele tem um lugar para mim e para você. Então, não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós precisamos permanecer firmes. Porque se nós vivemos num mundo onde, se nós formos comparar alguns ensinamentos, alguns preceitos entre o maligno e de Deus, o maligno olha e diz para você, por exemplo, se você tem alguma coisa, ele olha para você e diz assim: venda, venda porque você vai ter um lucro em cima dessa venda. Enquanto o Senhor fala: abençoe alguém, que eu, à medida que você abençoar, eu te abençoarei. Nós nunca vamos conseguir extrapolar a bondade e a prosperidade que o Senhor pode trazer sobre as nossas vidas quando nós obedecemos a Ele. Eu canso de ver pessoas muitas vezes olhando para mim e para o Silas e dizendo assim: nossa, como Deus abençoa a vida de vocês. Mas eu posso garantir que em todos esses momentos em que nós temos a capacidade de ter algo, nós preferimos, ao invés de vender, de ter o lucro em cima da vida de algum irmão, nós preferimos abençoar e esperar em Deus a nossa bênção. E ela sempre, sempre chega. É impressionante. É impressionante a capacidade de Deus e o carinho de Deus. A questão do pague, né? Quantos que de repente tem esse conceito dentro de si: ah, eu vou pagar para, enquanto que o Senhor olha para nós e diz: plante a semente, plante, tenha o esforço de plantar, porque eu vou abençoar a sua colheita. Às vezes nós cansamos de ouvir aquela questão do jeitinho brasileiro, né? O tomar vantagem em tudo, aquela questão do que a Maria leva, a questão do trapacear para ter mais, enquanto o Senhor olha para nós e diz: seja íntegro, não abra mão da sua integridade. Aquilo que é íntegro dentro de você precisa permanecer casto. Ou a questão quando o maligno nos ensina, né? Tudo é meu, eu tenho que ter a vantagem de tudo, tudo para o meu bem. Quando olha as circunstâncias, o mundo precisa estar sujeito a mim, enquanto que o Senhor fala para nós: compartilhe. Compartilhe as tuas bênçãos, compartilhe você, compartilhe o que você é. Então,
quando eu olho para essas questões, elas me fazem refletir exatamente sobre isso. Até quanto do nosso dia a dia, do nosso viver diário, nós conseguimos identificar aonde que nós estamos até sendo engalbelados por essa mentalidade maligna que se espreia por dentro de nós muito devagarinho, de uma forma tão discreta, que às vezes nós conseguimos ver que o vender, que o pagar, que o dar um jeitinho, que tudo é meu, é viável e é correto. Né? Nós precisamos compreender isso, porque se nós não estivermos alerta para essa questão tão tênue, nós podemos nos perder e achar que estamos fazendo corretamente. E quem que pode ser o juiz nesse momento no meu coração e no seu coração? É o Senhor, é o Espírito Santo. E nesses momentos não tem melhor oração a fazer e perguntar a Ele: Senhor, existe algo em mim que te desagrada? Existe algo em que eu estou dando bobeira e te desagradando, te entristecendo com algum comportamento ou com alguma forma de pensar ou de agir? É importante que nós tenhamos esses momentos de parada, para questionar diante da face do Senhor, porque se Ele é tudo para mim e se Ele é tudo para você, nós precisamos compreender essa verdade. Então você entenda que essas influências malignas, elas vêm para quê? Para retirar o nosso foco. Elas querem o quê? Confundir e querem tirar o nosso ânimo. Porque muitas vezes, quando nós vemos as circunstâncias, nós olhamos e dizemos: não vai ter jeito não, né? E eu posso te garantir que se tem uma questão que o maligno tem muito estabelecido no seu comportamento, é que ele não descansa. Ele não descansa, ele não tira férias, ele não dá trégua. Ele não tem aquele pensamento infantil que às vezes nos ocorre de que eu tive uma vitória no Senhor agora eu posso sentar e descansar, porque eu tive a vitória. Querido, a nossa vida é de vitória em vitória, mas as guerras, elas continuam. Batalhas, elas acontecem diariamente. Então nós não podemos cair na infantilidade de achar que se nós tivermos vitória com algo nesse momento, nós podemos simplesmente colocar o chinelo, sentar no sofá e ir para assistir um filme muito tranquilo, porque nada de mal vai acontecer. Não. A nossa vida é o estar vigiando e orando constantemente. É o estar adorando ao Senhor constantemente. Para quê? Para que essas influências malignas, quando elas vêm por sobre nós, nós temos a sabedoria e o feeling de perceber imediatamente e assim simplesmente fazer uma oração e repreender e tomar as atitudes em prol daquilo que não se estabeleça. Mas para isso nós precisamos estar alertas, você não concorda? Então preste muita atenção nisso. Essas influências, elas estão ao nosso derredor constantemente. E dentro dessas influências, eu queria dizer para você que existem 4 comparsas. Você está vindo de um momento de jejum e oração que nós fizemos na igreja. Nós estamos num momento muito interessante. Por quê? Porque nesse mês de lua, eu vou falar um pouquinho mais para frente, é um momento de muita bênção. É um momento de luta e é um momento de bênção. E é um momento em que os espíritos malignos, como sempre, eles tendem a se agitar e a se movimentar para ter algum objetivo ou algum sucesso, né? Isso é fato. E eles atingem a todos, pelo menos a atitude, a intenção de cada um desses espíritos malignos é atingir a todos. Eles sabem trabalhar perfeitamente em equipe, tanto que nesse momento eu coloquei ali que existem 4 comparsas.
Por quê? Porque nessa semana orando, a gente está saindo de um momento de jejum e oração e tudo, e o Senhor falou para mim muito sobre esses 4 cidadãos aí, que eu vou falar para você, e eles têm a tendência de atacar a nossa mente. E nós vamos entrar num momento agora, saindo desse momento de Alu, nós vamos entrar agora numa primavera, um momento de bênção, né? E eles podem gerar problemas no nosso dia a dia. E como que a gente pode evitar? Entendendo cada um deles. Então eu queria falar rapidamente para você sobre essa questão. Um desses espíritos é o espírito de pobreza. Esse espírito de pobreza, de miséria, é um espírito que ele normalmente vem e ele olha para você e ele não quer que você prospere de forma nenhuma. Então ele invade a tua mente com aqueles pensamentos de que você nunca vai prosperar, você não vai conseguir, você não vai chegar a, né? Já passou por isso? Né? É aquela pessoa que, apesar de, por um exemplo, né? Apesar de ter talvez muito dinheiro no banco, ela ainda assim se comporta como uma pessoa totalmente sem recursos. Uma pessoa que sempre está reclamando, dizendo que tudo está faltando, né? Isso é importante. Dentro desse, junto com esse espírito de pobreza, existe um outro espírito que vem junto com ele, na equipe, né, de trabalhadores fiéis, que é o espírito de religiosidade. A religiosidade é uma coisa tão perversa, porque ele pode olhar para você, um dizendo que você não vai prosperar, ele olha para você e diz, se você está querendo mais, é porque você não está satisfeito com nada. Então ele trabalha na tua mente de uma forma em que ele gostaria que você não buscasse o melhor do Senhor. Porque se você achar que aquilo que você tem ainda não está bom, talvez você possa se achar ingrato. Então você precisa se contentar com aquilo. Mas eu queria lembrar você do seguinte, as bênçãos do Senhor para mim e para você não é o bom, mas é o tremendo, é o extraordinário. Nós precisamos, obviamente, ficar atentos para não cair no outro extremo de insatisfação com tudo e que tudo precisa ser mais, de que nada gera satisfação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando nessa questão específica, quando esse espírito gera dentro de você algo de que você precisa se contentar com as migalhas que caem da mesa do Senhor. O Senhor não tem migalha nem para mim nem para você. Ele tem uma mesa posta cheia de bênçãos e é essas bênçãos que estão ao nosso alcance. Junto com esses vem um espírito de enfermidade que gera dentro do teu coração aquele sentido de você é fraco, você não tem força para prosperar e chegar na abundância do Senhor. Aquela situação de que o teu corpo não corresponde mais, você não dá conta, o esforço, é muito esforço para você fazer algo. E para fechar a equipe, existe o espírito de mediocridade, que olha e diz assim, você tá bem, tudo vai bem com você, você já tem o suficiente, para que você vai querer mexer com isso? Fica aí, tá tudo muito bom, tá tudo muito 10, tá tudo muito tranquilo, né? Para que eu vou mexer com essas coisas? De repente eu posso achar assombração no meio do caminho, vou ficar aqui quietinho no meu canto, Deus já me abençoou, né? Deus já está me abençoando, olha o quanto que eu já tenho, tá tudo muito bem. Vocês já passaram por essa situação? Porque é impressionante, né, o quanto isso gera dentro do coração do homem esses sentimentos, essa forma, essa mentalidade perniciosa que de uma certa forma mina as bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós precisamos entender muito bem, avaliar muito bem no nosso dia a dia
se esses espíritos estão tendo alguma ação na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa forma de viver, na nossa forma de desempenhar as nossas funções. Porque nessa questão do morno, nós sabemos muito bem o que o Senhor pensa do morno. E nós não podemos ser mornos em hipótese alguma. Por quê? Porque quando esses espíritos eles têm algum sucesso, o que eles fazem conosco é exatamente isso. Nós passamos a nos conformar com qualquer circunstância. Gera dentro de nós uma insegurança, um medo de mudança, uma paralisia em que a realidade que nós vivemos é uma realidade falsa, não é uma realidade real. Mas é a realidade que eles estabelecem para nós e que às vezes nós estamos tão cegos, tão vendados para a verdade, que nós nos contentamos com esse pouquinho. Nós achamos que isso é o melhor de Deus. E eu digo para você hoje, não é. Deus tem muito mais. Então, lembra dessa passagem que está lá em Tiago 4,7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa verdade, ela é tão real, porque quando você se levanta como filho, como servo, na autoridade do sangue de Jesus, e você firma os teus pés na rocha e diz: aqui não, aqui essa mentira não é realidade, não é verdade. Aqui é quem me sustenta, quem me fortalece, quem me põe em pé, quem traz as bênçãos para a minha vida é o Senhor. Nesse momento, o diabo percebe que não tem como lidar com você. Mas para isso, nós precisamos ter a ousadia de enfrentar as situações que nos geram medo. Nós precisamos nos levantar em autoridade e repreender as atitudes do inimigo que geram esses pensamentos na nossa vida. E ser aquilo que o Senhor sempre planejou para nós. Ele nos deu de presente a sua armadura. Se você fez o jejum, você viu todas as orações que nós fizemos nos 4 dias. São orações de vitória, são orações de guerra, são orações de posicionamento, orações aonde você olha e você espiritualmente dá o basta na ação que o inimigo tem planejado ou tem ocasionado na sua vida. Então, nós precisamos sim compreender que as nossas ações fazem a diferença. Por quê? Porque nós precisamos ser libertos do poder do inimigo. Ele não pode ter poder sobre nós, mas todo o poder que ele tem porque de alguma maneira nós delegamos a ele. Então, entenda, Deus vem ao nosso encontro e é Ele que nos leva à vitória. Ele nos leva à sua vitória, a vitória dos seus planos para a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos ter, o desejo e a ousadia de passo a passo continuar determinantes naquilo que o Senhor fala para nós. Então entenda, o momento profético, nós vivemos diariamente o momento profético. E o momento profético agora, nesse momento, saindo desse período de jejum, de oração, é um tempo de mudança. É um tempo em que nós saímos de uma dificuldade e entramos para a bênção. É um tempo onde o Satanás estava tentando nos oprimir, oprimindo de fato. Mas nós saímos dessa situação desagradável e de deserto e entramos para o favor do Senhor. É o do bom, sair do bom para o tremendo. Porque necessariamente, nem sempre as coisas com o inimigo são ruins. Às vezes
até você fica ali naquele bom, naquele morno, naquela coisinha, né? Mas o que o Senhor tem, entendo, o que o Senhor tem para mim e para você é o tremendo, é o extraordinário. Então, por que é que nós vamos ficar com as migalhas se o Senhor tem essa mesa posta maravilhosa? Nós precisamos entender que nós temos o convite, nós temos o lugar separado na mesa do Senhor. E a mesa do Senhor, ela é farta para todos. Não é somente para alguns, é para todos, né? Então entenda, nós vamos entrar numa primavera agora. Essa primavera, ela traz com ela a vida, ela traz prosperidade, ela traz abundância, ela traz multiplicação, ela traz o plantar e ela traz a colheita. Então, vamos olhar para cada uma dessas situações, cada um desses itens e planejar juntamente com o Espírito Santo as nossas ações. Então, pensando dessa forma, o nosso futuro, ele deixa de ser um futuro, né, inatingível, e ele passa a ter ações efetivas para que ele se concretize no hoje vindouro, né? As tuas ações de hoje ou de amanhã, que vai ser o seu hoje, vão gerar situações para que essa prosperidade, essa abundância, essa multiplicação, essa colheita se estabeleça na sua vida e na sua família. Não é só uma promessa, o Senhor não tem uma promessa somente para você, estabelecida só para você. É para sua casa, né? Então, fica esperto, acorda, deixa esses pensamentos de comiseração, porque assim, nós estamos vivendo tanto tempo nessa questão de Covid, de que tudo está difícil, tantas pessoas perderam o emprego, tantas pessoas perderam a questão do poder aquisitivo e assim vai. Mas nós não perdemos o Senhor. E para o Senhor, tudo pode ser feito em 1 segundo. Então, não preocupa. Não preocupa. Tenho uma música, assim, que eu gosto dela, não, nem tanto pelo ritmo, mas pela letra também, que ela diz assim: não se preocupe, seja feliz, né? Eu digo para você, não se preocupe com o Senhor, você não precisa se preocupar. Com o Senhor, você só precisa apresentar a Ele as tuas dificuldades, os teus desafios, obedecer aquilo que Ele te fala para fazer e ser feliz. Porque com Ele a receita da felicidade é certa. Não tem como ser infeliz com o Senhor. Agora, eu só quero esclarecer a felicidade. Quando eu falo em felicidade, eu não estou falando de coisas circunstanciais, mas eu estou falando daquela alegria, daquela felicidade que se estabelece no nosso coração de uma forma em que nada faz com que ela saia dali. Essa é uma questão fantástica. Por quê? Porque Deus quer. Ele quer o quê? Ele quer suprir as nossas necessidades, Ele quer curar as nossas enfermidades, Ele quer restaurar a prosperidade na nossa vida, Ele quer revigorar o ânimo, a nossa força e construir para o nosso futuro. Então, não deixe que essas armadilhas e essas sutilezas daqueles 4 comparsas venham a se acomodar na sua mente de tal forma que todas essas verdades que eu estou te falando nesse instante do Deus quer, você olhe e diga: acho que não é bem assim. É sim, eu garanto para você que é desta forma, sim. E para que todas essas questões elas possam se estabelecer na minha vida e na sua vida, há que a gente precisa orar, né? Agora, lembrando sempre, nesse momento eu gosto da palavra oração em português, porque ela estabelece muito bem o seu próprio significado. Oração é orar mais ação. Então, para que
abundância, para que essa provisão, esse progresso, essa multiplicação e essa colheita venha a acontecer no seu dia a dia, você precisa orar, mas você precisa também agir conforme aquilo que o Senhor te instrui. Então, não adianta somente ficar orando. Nós precisamos ter o feeling de ouvir aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Por quê? Porque é necessário agir. Eu canso de falar aqui, eu não canso de falar aqui, de que nós agimos no natural e o Senhor age no sobrenatural. Aquilo que cabe a nós fazer, o Senhor não fará. E aquilo que o Senhor fará, a gente não dá conta de fazer. Então, nós precisamos andar em parceria com o Senhor, fazendo a nossa parte no natural, para que o sobrenatural venha e se estabeleça. E aí sim, a abundância, a provisão, o progresso, a multiplicação e a colheita vão se estabelecer sobre a sua vida. Amém? Então, querido, é essa palavra que eu queria deixar para você. É uma palavra de provisão, é uma palavra de futuro, é uma palavra de alegria. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça com que todas essas questões que nós conversamos hoje à noite faça um rebuliço dentro do teu coração e que você consiga ter a tua percepção afinada para caminhar com Ele e estabelecer juntamente com o Senhor todos esses planos, essa abundância, a provisão, o progresso, a multiplicação e a colheita. Queria dar um abraço a todos, a Jennifer, ao Alisson, Eliane, a Conceição, a Nancy, Rosângela, a Andressa, a Nancy eu já falei, a Doraci, o Sérgio. Nossa, que Deus abençoe cada um de vocês, né? E vamos para frente, que o Senhor tem tantas bênçãos ainda para liberar sobre nós. Que Deus te abençoe. Beijão para você.